Oi, gente! Eu hoje estou aqui para anunciar que o livro Mentes Ansiosas, o Medo e a Ansiedade Nossos de Cada Dia, virou um curso online. Cada capítulo virou uma videoaula. Além disso, vocês vão receber uma apostila que vai resumir tudo direitinho para que vocês possam acompanhar o curso da melhor maneira possível. Para se inscrever, você acessa cursos.doutoranabeatriz.com.br. Obrigada! Olá pessoal, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz Síndrome do Hulk. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Bia, Síndrome do Hulk, popularmente chamada, né? Isso, mas a gente está falando sobre o transtorno de explosões intermitentes. Exatamente. O que você pode falar um pouquinho sobre a Síndrome do Hulk pra gente? O transtorno já foi chamado até transtorno da raiva intermitente. Hoje é chamado transtorno da explosão intermitente. Se é intermitente, é uma coisa que acontece com muita frequência. Para a gente caracterizar uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela tem que ter explosões absolutamente desproporcionais, pelo menos 2 vezes por semana, tá? Num período de 3 meses. No mínimo, né? Isso pode ocorrer muito mais. O que acontece é que todo mundo tem raiva, né? Isso é uma coisa comum. Mas as pessoas, em geral, elas acumulam uma raiva, têm dificuldade de falar, de se colocar, e aí elas explodem. No caso do transtorno da explosão intermitente, não. São pessoas que aparentemente não têm problema nenhum, estão numa situação de diversão, numa tranquilidade, e às vezes por uma besteira, mas besteira mesmo. Por exemplo, pediu uma bebida com uma pedra de gelo. Aí o garçom trouxe o copo com 3, 4 pedras de gelo. Aquilo já é o suficiente para ter uma explosão absolutamente desproporcional ao que está ocorrendo. E essas pessoas são capazes, além de falar obscenidades, assim, xingamentos, uma coisa muito violenta, são capazes também de arremessar objetos, quebrar objetos, independente do valor dos objetos. Quer dizer, não é uma coisa em nenhum momento planejada, né? Antigamente se falava muito dessas pessoas como se elas tivessem quase como um ataque de fúria, mas uma coisa assim, cegas, elas ficavam cegas de raiva. O que difere se essa pessoa tem o transtorno, é que as pessoas que sofrem do transtorno da explosão intermitente, elas se arrependem profundamente depois. Entram num sofrimento. Tentam pedir desculpas e elas não sabem controlar. Então é um desespero de não ter controle dessa reação. E requer tratamento, tá? Em geral, a gente usa para essas pessoas anticonvulsivantes. Por isso que durante muito tempo se achava que isso era um tipo de epilepsia. Não uma epilepsia tradicional, com convulsão, mas é como se fosse uma alteração elétrica que desencadeasse... Dá aquela explosão. Exatamente, porque não tem a ver, ela é capaz de arremessar um objeto que ela gosta muitíssimo, pegar um celular, jogar na parede, uma coisa que é importante para aquela pessoa, não tem a ver com o valor. Isso é muito ruim, porque dificulta os relacionamentos afetivos, que a pessoa não aguenta. Muito difícil. Muito difícil. E logo depois a pessoa se arrepende, pede perdão, mas ela não consegue evitar que aquilo ocorra de novo. Então a gente pode dizer que é uma questão realmente de um transtorno e o cérebro realmente ele dá essa carga que as pessoas que as pessoas pensam que pode que é uma convulsão, que é um... É um ataque de fúria, mas só que não é uma coisa acumulativa como ocorre com as pessoas, né? Que as pessoas vão, assim, acumulando, não falam uma coisa, vão engolindo sapos. Isso é diferente. Uma pessoa que está numa sobrecarga de estresse, está sofrendo muita pressão e não está conseguindo colocar isso, e às vezes do nada ela explode. Mas a diferença é porque é uma explosão assim, naquele momento passou, fica mal também, mas acabou. Daqui a 3, 4 meses vai ter uma outra. A explosão acumulativa, ela tem a ver também com o tempo, ocorre muito raramente, né? Quando é uma pessoa que vai acumulando, não consegue dizer o que está pensando, ou está passando por situações difíceis, isso pode acontecer uma vez de 6 em 6 meses, uma vez de 8 em 8 meses. No caso do transtorno da raiva ou da explosão intermitente, isso é muito frequente, né? Isso é 2, 3 vezes na semana. Para a gente pegar o diagnóstico, é assim, né? Então,
de 2 a 3 vezes na semana por mais de 3 meses. Por no mínimo 3 meses. Então, assim, geralmente são pessoas que a gente nota tem algum componente muito atlético. É engraçado isso. Não sei por quê. Você vê que são pessoas dispostas a atividades físicas, necessitam de atividades físicas. Uma coisa que a gente nota é que essas pessoas, se não estiverem fazendo atividades físicas, isso exacerba a quantidade de explosões. A gente consegue perceber através de exames de imagens? Olha, o exame de imagem mostra muito pouco. O que a gente vê é mais um diagnóstico clínico mesmo, porque aquela pessoa, você está com ela é uma pessoa doce, tranquila, tá um dia doce, e de repente é uma coisa do nada, mas é do nada, é um detalhe que você fala assim, não, se você nunca presenciou, você olha e fala assim, não, a pessoa está brincando, está fazendo um teatro, tipo assim, te peguei. E quando você vai ver, a coisa vai tomando uma proporção que parece uma fúria que ela se auto-regula, porque a pessoa vai até o limite, né, se prejudica, se expõe, num patamar que é inexplicável. Você tem pessoas que isso ocorre só na questão verbal, proferindo palavras horrorosas, dizendo coisas indizíveis, assim, até para pessoas que gostam, né? E, ao mesmo tempo, você pode ter acompanhado de uma descarga motora mesmo, de quebrar coisas, arremessar coisas, e isso vem com um arrependimento muito grande, que é um pouco diferente, por exemplo, porque no transtorno borderline você tem essas explosões. A impulsividade, mas geralmente é desencadeado por uma sensação de rejeição. Né? E geralmente o border não se arrepende na hora, não. Ele tenta até se justificar. No transtorno da raiva intermitente, não, a pessoa se arrepende profundamente, é como se ela falhasse em se autocontrolar. É quase um distúrbio do autocontrole mesmo. Não consegue. É uma incontinência da explosão, da impulsividade mesmo. Tratamentos, além dos tratamentos medicamentosos que você já falou? Eu acho que, assim, quando você tem um diagnóstico de transtorno da raiva intermitente, você tem que fazer o tratamento medicamentoso, você tem que fazer a terapia, no sentido dele aprender a lidar com aquilo, saber a hora que a coisa está começando e tentar sair de cena. A terapia é fundamental, principalmente da linha cognitivo-comportamental, no sentido dele identificar. Exatamente. E eu diria o seguinte, o neurofeedback é uma boa possibilidade, porque dá esse controle das ondas. Das ondas, a pessoa vê aquilo. Exatamente. E se a gente for lembrar que durante muito tempo você achou até que isso poderia ser uma versão de um suposto ataque epilético, fica mais fácil para essa pessoa ver as alterações realmente no mapeamento cerebral, em tempo real, e começar a aprender a controlar aquilo. A neurociência aí, cada vez mais é um desafio tanto, porque são pessoas boas, são pessoas de coração bom, mas a convivência é muito tensa. Você sabia que eu tenho tido com o neurofeedback, e você falando, a gente vai associando, porque às vezes o paciente vem por um sintoma, né? Como a gente já falou, ele vem às vezes com aquele que é o secundário e para ele pode ser primário. E ali, quando você começa a fazer, você vai trazendo realmente com o neurofeedback uma harmonização desse cérebro. E aí o próprio paciente tem trago esse feedback para a gente, de assim, nossa, tem percebido que eu tenho lidado melhor com os problemas, que ele não reconhece que já são as explosões, né? E dentro do contexto familiar, porque às vezes você faz essa história pregressa do paciente, tem ali um pouco, ele é muito sem paciência, e você percebe mas o transtorno da explosão intermitente é alguma coisa que não dá para passar desapercebido. Porque assim, ou a família traz, ou a pessoa traz no arrependimento, porque é uma coisa bem violenta. E deve ser muito difícil de ter relações. Muito. Eu acho que as pessoas procuram tratamento até por essas perdas afetivas, de amigos, ou perdas no trabalho que começam a ocorrer. Sempre vem com prejuízo muito grande. Tá bom, Bia. Muito obrigada, hein? Nada, querida. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.